Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como fazer o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, onde eu falei para vocês sobre conceitos importantes relacionados à pneumonia associada à ventilação mecânica e os fatores de risco, assim como formas de se proteger os nossos pacientes contra essa importante entidade nosológica que nos assombra dentro das unidades de terapia intensiva. Mas hoje vamos falar sobre diagnóstico, ok? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui e compartilhe com seus amigos. Bem, o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica é óbvio que passa pelo seu conceito, que é o surgimento da pneumonia após 48 horas do início da ventilação mecânica ou uma pneumonia que surge até 48 horas após a extubação. Muito bem. O que esse paciente vai apresentar para que a gente possa ter a suspeita de que seja uma pneumonia associada à ventilação mecânica? Bom, ele pode ter alterações à beira-leito, mudança do padrão respiratório, mais desconforto na ventilação mecânica, aumento das pressões inspiratórias, pode haver uma redução do volume corrente, surgimento de febre, surgimento ou aumento das secreções respiratórias. No exame nós podemos ver leucocitose, na gasometria podemos ver uma hipoxemia e o surgimento de uma alteração radiológica nova, ou seja, um novo infiltrado ou uma piora de alterações radiológicas que o paciente já apresentava. Então, a pneumonia associada à ventilação, ela traz os seus sinais. E nós que estamos ao lado dos nossos pacientes, na beira-leito, devemos estar atentos ao surgimento desses sintomas, à mudança da ausculta respiratória, à mudança da interação do paciente com a ventilação mecânica e a piora clínica que pode ser traduzida pela alteração nos exames laboratoriais, principalmente o hemograma, a gasometria e, óbvio, a mudança dos parâmetros ventilatórios. Então, quando temos uma suspeita clínica de pneumonia associada à ventilação, nós vamos partir então para a avaliação das imagens. A radiografia de tórax é um exame particularmente útil. Óbvio que anormalidades do raio-x são comuns em pacientes críticos e elas precisam estar correlacionadas com as alterações clínicas que nós estamos observando. Radiografia normal num paciente com suspeita de pneumonia associada à ventilação mecânica não é muito comum. Acontece que esses pacientes podem estar se recuperando de uma alteração radiológica anterior e ficar difícil pela radiografia fazermos um diagnóstico preciso de pneumonia associada à ventilação mecânica. Por isso que sozinha a radiografia de tórax não pode ser um critério diagnóstico definitivo. Outros exames que podemos lançar mão são a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela é até melhor para descartar do que para confirmar uma pneumonia associada à ventilação. Só que quando a gente encontra alterações subpleurais ou broncoaerogramas, a ultrassonografia, associado a um quadro clínico sugestivo, ela ajuda bastante a gente a fazer esse diagnóstico. A tomografia não é um exame que precisa ser feito rotineiramente nesses doentes. A tomografia vai nos auxiliar naqueles pacientes que já têm alterações da arquitetura pulmonar, pacientes que já vêm de um processo infeccioso respiratório e que nós suspeitamos de uma pneumonia associada à ventilação mecânica que venha sobrepor esse processo anterior. Então, ela auxilia muito quando nós temos dúvidas sobre o que realmente está acontecendo com o paciente. Lembrando que para fazer a tomografia a gente precisa transportar o paciente, então tudo isso precisa ser avaliado à beira-leito quanto ao risco e ao benefício para o nosso doente. E a coleta de amostra de secreção do paciente com suspeita de pneumonia associada à ventilação é necessária? Pessoal, esse é um método muito importante para a gente fazer o diagnóstico. Então, deve ser coletado sim. E aí fica aquela dúvida. Coleta por broncoscopia, de uma forma bem invasiva, ou podemos fazer uma coleta
como o Minibal, por exemplo, que é um lavado broncoalveolar sem a utilização da broncoscopia. Bem, nós temos opiniões divergentes de sociedades importantes internacionais. A Sociedade Europeia de Terapia Intensiva advoga a utilização da broncoscopia para coleta por conta de uma maior acurácia diagnóstica. Já a ATS, que é americana, ela já coloca que podemos utilizar métodos não invasivos, inclusive a utilização do aspirado traqueal poderia ser feita, haja vista que os estudos não mostram diferença entre o sucesso do diagnóstico utilizando a broncoscopia ou o BAL, que são métodos mais invasivos, ou a utilização do aspirado traqueal. Então, falta um consenso que defina realmente o melhor método para a coleta. E isso, então, fica a critério das instituições. O que nós temos que ter é uma microbiologia forte que nos auxilie a definir qual o germe causador. Quando eu falo microbiologia forte, eu digo laboratório, que vai receber essa amostra e que vai processar essa amostra e nos dar uma definição de qual o germe que provavelmente está causando a pneumonia do nosso doente. Eu venho de um serviço onde a gente utiliza o Minibal, que é o lavado broncoalveolar, coletado de forma estéril, sem nenhum contato da secreção, onde a partir da aspiração profunda, ou seja, introduz-se a sonda de aspiração, quando se encontra a resistência, recua um pouquinho e faz ali a coleta da secreção que cai direto em um frasco. Identificar o germe é fundamental para que a gente possa definir o tratamento do nosso paciente. O esquema antibiótico, se for modificado ou introduzido, deve ser feito após a coleta da amostra. Os pacientes que já estiverem em uso de antibiótico, coleta a amostra e avalia a troca do antibiótico depois. Se o doente não está usando antibiótico, faz a coleta da secreção e inicia. Por que que nós temos que fazer a mudança do antibiótico diante de uma forte suspeita, mesmo antes do resultado microbiológico? Porque o resultado microbiológico, ele vai levar nos bons serviços de 3, 4, 5 dias para poder ficar pronto. E não dá para esperar esse tempo todo num paciente crítico. Então, com base nos resultados que essa instituição tem, com base na série histórica de outros exames já realizados na instituição, inicia-se o tratamento empírico desses doentes. O tratamento empírico vai visar proteger o paciente de uma evolução ainda mais desfavorável. O exame microbiológico é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação. Então, nós temos uma suspeita clínica, fazemos o exame radiológico e coletamos as amostras. O antibiótico vai ser iniciado ou modificado, preferencialmente após a coleta das amostras. Tendo o resultado positivo da amostra, nós fechamos o diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, nós precisamos desse resultado positivo para que a gente possa definir o diagnóstico do nosso paciente. Quais são os germes que mais comumente causam pneumonia associada à ventilação? Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e outros germes gram-negativos. Então, o tratamento desses pacientes vai ser direcionado para esses germes de acordo com a epidemiologia do serviço, ou seja, é preciso que se tenha o hábito, que se faça análise microbiológica de todos os pacientes. Primeiro, para ajustar a antibiótico terapia daquele paciente para o qual se iniciou o antibiótico. E segundo, esses dados eles vão sendo guardados e vão auxiliar na definição da antibiótico terapia empírica dos próximos pacientes que desenvolverem a pneumonia associada à ventilação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse canal com seus amigos. Até a próxima!